vocês, ministrando a palavra de Deus. Ultimamente eu tenho andado um pouco rouco, tenho falado muito. Eu preciso conseguir recuperar minha voz, está difícil. O tempo está passando e a voz não se recupera por completo. Depois eu fico rouco de novo. Eu queria dividir com vocês algumas coisas a qual Deus tem ministrado no meu coração, a qual Deus tem falado comigo. Acredito que até o final a voz está boa. E eu queria dividir com vocês isso, algumas coisas a qual Deus tem colocado no meu coração, algumas coisas a qual Deus tem feito para mudar a minha vida. A minha vida ela tem sido mudada completamente. Minha vida espiritual não tem sido mais a mesma. Os meus pensamentos não têm sido mais o mesmo. E Deus ele tem feito coisas tremendas sobre mim. Existem coisas que eu tenho falado e tem acontecido de uma hora para outra. Eu nunca vi tanto respaldo quando a gente libera uma palavra. E Deus ele tem mostrado para mim o que tem acontecido. Uma vez eu estava contando até com um discípulo, estava indo na casa dele. E quando eu saí do colégio, eu falei, agora eu vou lá na casa dele, vou falar com ele e tal. E Deus falou, quando eu entrei no carro, coisa simples, Deus falou assim comigo, vai, mas tu vai ficar esperando uma hora lá, ele te atender. Caramba, Deus até nisso ele prepara o espírito, porque se eu chego lá sem que Deus fale comigo, eu poderia me estressar com o amigo. Então são coisas tão simples que Deus fala comigo, acredite. Cheguei lá, eu fiquei aguardando quanto tempo? Uma hora. Deus tem trago muitas revelações e respaldo dentro da palavra. Coisas tremendas. Coisas tremendas. Eu queria dividir isso com vocês. Eu queria dividir isso com vocês dentro daquilo a qual Deus tem falado. E como Deus ele sempre trata conosco de uma forma bem diferenciada a respeito daquilo que Ele fala comigo, eu queria pedir para você se colocar de pé e a gente atentar para uma coisa que é importante. Nesses últimos dias, Deus tem falado comigo sobre convicção. Deus tem falado comigo sobre convicção. Ele tem falado comigo, tu precisa estar convicto do que você ora. Você precisa estar convicto do que você canta. E você precisa estar convicto do que você prega. Eu não posso pregar que Deus cure quando aparecer um enfermo, ou não esticar minhas mãos para poder curá-lo. Eu não posso orar que Deus liberte quando aparecer um endemoniado, eu não estender minhas mãos para ele ser liberto. Eu não posso cantar que o Espírito Santo vem, e quando eu canto o Espírito Santo não vem. Então eu queria cantar mais uma vez um refrão com você, e a gente vai fazer isso, colocar isso diante de Deus. E dentro do respaldo da qual Deus tem entrado nas nossas vidas, eu acredito que a gente vai cantar de maneira diferente. E Deus ele vai trazer a você a convicção daquilo que você está cantando. Nesse momento agora eu peço para que você esteja convicto e acredite, não seja superficial. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, quando ele falava, olha, o meu povo me louva com só os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Então eu entendi isso, e Deus tem ministrado isso na minha vida. E todas as músicas não passam batida aos meus olhos, não passam batida aos meus corações. E eu tenho sido convicto naquilo que eu estou falando, convicto naquilo que eu estou pregando e convicto naquilo que eu estou cantando. Então toda vez que eu canto com convicção. Toda vez que eu oro com convicção. E toda vez que eu prego com convicção. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Não são só os meus lábios adorando, mas é o meu coração, Deus, eu creio nisso. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu começo a trazer existência das coisas que não existem para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, para o meu discipulado, para as células, para todo o meu ministério. Eu preciso estar convicto. Então eu peço para que apague a luz mais uma vez e vamos cantar mais uma vez esse refrão. Isso, esse mesmo. Vamos cantar mais uma vez.
Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher esse lugar. Não é possível que você não vai ser cheio dele. Se ele quer isso, se você quer isso, isso vai acontecer agora. Agora, em nome de Jesus, é agora. Não é depois, não é amanhã, é agora. Vem inundar, vem encher esse lugar. É o desejo. Se você deseja, então por que você não está desesperado na presença dele para ser cheio dele, para ser cheio do Espírito? Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito. Deseje isso. Então vamos louvar mais uma vez. Meu Deus, vem, Senhor. Cante isso, cante isso, cante isso. Espírito de Deus, convidamos o Senhor aqui. Convidamos o Senhor aqui. Venha, Espírito de Deus. Venha, Espírito de Deus. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. É o desejo. Nós desejamos isso. Ser cheio, completamente cheio de ti. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito de Deus. Venha, Espírito de Deus. Estamos convictos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sobre cada coração desejosos de ti. Cada coração desejosos de ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Show de Estamos convictos. Queremos ser cheio. Vem com a tua glória. 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 Em cada coração convicto. Vem com a tua glória. Vem em cada coração desejosos. Em cada coração desejosos. Inunda esse lugar. 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 Aleluia. Você vai fazer o seguinte agora. Agora Deus tem colocado no meu coração. Cada pai, cada mãe que se encontra aqui presente vai pegar o seu filho agora, vai colocar a mão sobre a cabeça dele. Se seu pai ou sua mãe está aqui, você vai procurar o seu discipulador, a sua discipuladora. Eles vão estar orando por você agora. Eles vão estar orando por você. Coloque a mão na cabeça do seu filho. Vá até ele agora. Se ele está lá na frente, se ele está aqui atrás, vá até ele agora. Coloque a mão sobre a cabeça dele. Coloque a mão sobre a cabeça dos meus filhos agora. Nenhuma criança fique sozinha agora. Se você, o seu pai não está aqui, procure uma pessoa para orar por você. Procure uma pessoa para orar por você. Coloque a mão sobre ele agora. Coloque a mão sobre ele. Coloque a mão na cabeça dele. Isso.
Você não tem poder sobre os nossos filhos. Você perdeu de novo, diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdeu de novo, capeta. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Volte para o seu lugar, por favor. Isso, ligado com Deus. Cheio de Deus, cheio de Deus. Cheio de Deus, meu irmão. Volte para o seu lugar, isso. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Aleluia. Volta para o seu lugar, cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Em Provérbios diz que no dia da angústia, se a nossa força rapaz, eu esqueci o versículo. É quando Deus chama a gente de frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de força, de poder. E nós não podemos aceitar retaliação do diabo sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Estamos mudando a nossa rota. Deus tem nos dado entendimento, estratégias para combater o inimigo da nossa alma. E agora, de uma maneira ou de outra, ele vai tentar alcançar o que ele acha que está desprotegido. Nas suas orações, filhos do olho, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, guarde eles. Coloca a mãozão com óleo sobre a cabeça deles e guarda eles. O diabo vai tentar vir com todo tipo de retaliação, porque um dia ele viu isso acontecer. Ele viu igrejas se dobrarem com os joelhos ao Senhor. Ele viu pessoas buscando na palavra. E ele viu o futuro dessas pessoas. O futuro dessas pessoas dá trabalho para eles até hoje. Dá trabalho para ele até hoje. O que vai acontecer contigo depois desses 90 dias? O que vai acontecer contigo? Para cada um daqueles que cumpriram a marca, diz um discípulo meu, realmente, Deus está muito preocupado conosco, porque tudo aquilo que a gente tem que fazer como propósito, já era para a gente estar fazendo, não precisava nem colocar como propósito. Mas tão encardido que nós estamos, precisa-se de propósito para orar, propósito para a palavra, propósito para poder decretar palavras de bênção e propósito para jejum. Acredito eu que Deus está preocupado conosco. Ele quer mudar a nossa rota por completo. Por isso Deus tem colocado estratégias sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor. A carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui algo tremendo da parte do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre o meu coração. Tentarei esboçar isso para ti. Capítulo 4, versículo 6. É do 6 em diante, tá? Eu poderia ler só 3 versículos aí. Mas se eu ler 3 versículos, você não entendeu o contexto. Então é necessário a gente ler todo o texto para a gente poder entender realmente
realmente o que estava se passando aí nesse momento. Eu chorei, querido, quando eu li isso aqui, e Deus me trouxe revelação. Eu falei, meu Deus, isso aqui era um outro momento do apóstolo Paulo. Isso aqui era um outro momento. Os teólogos vão dizer que esse momento aí são os últimos momentos do apóstolo, a qual ele já está indo a caminho. Ele mesmo diz que, olha, estão me colocando como sacrifício, como uma aspersão. Versículo 6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Meu Deus, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, ele está falando com Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente céu, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também veio Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitas males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Sauda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Ele para, cara. E para o texto. Ele fala assim, procura vir antes do inverno. Ele para a saudação. Ele lembra do que ele estava falando antes. Aí ele fala assim, procura vir antes do inverno. Aí ele volta para as saudações de novo. Eu e Pudente, e Lino e Cláudia. E todos os irmãos que saludam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém.
Qual de nós, cara, vai poder falar um dia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Tem gente que até combate o bom combate, até acaba a carreira, mas não guarda a fé. Tem gente que, por causa das lutas e não ter preparação para essas lutas, no meio delas se desviam, abandonam tudo e largam o Senhor. O apóstolo Paulo é um exemplo para a gente em inúmeras coisas, se não tudo. Eu não vou falar tudo porque eu creio que Jesus é exemplo para tudo. Mas o apóstolo Paulo ele nos dá um entendimento que, como homem nessa terra, ele sofreu inúmeras coisas, mas não desistiu. Eu acho que quando eu estava lendo aqui, vocês viram o nome de Tito. Pessoas que estavam próximas, abandonaram e deixaram ele seguir sozinho. Seguiram outros destinos. Poucos acompanharam até o final. Lá no livro de Colossenses, mais à frente, ele vai falando outras coisas, vai dizendo: de todos que eram da circuncisão, somente Marcos ficou. Aí aqui no livro, na carta ao Timóteo, ele cita atrás de Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Existem pessoas que estão de saco cheio, já não aguentam mais, por estarem sofrendo pequenas coisas. E a vontade delas é de largar mesmo o Evangelho. Existem coisas que nós trouxemos para a nossa vida e a gente quer largar esse Evangelho. Existem provas que nós estamos vivendo hoje que não são provas, são consequência de pecado. E você está gritando achando que Deus não é contigo. Qual de nós vai poder dizer: combati o bom combate? Se Deus nos leva amanhã, você não pode olhar para uma carreira inteira até os teus 70, 80, 90, 100 anos de idade. Mas se Deus nos leva amanhã, qual é o legado que você deixou na sua família? Como seus filhos te veem? Como a sua esposa te vê? Como seus amigos te veem? Qual o legado que você deixou para aqueles que estão próximos de ti? Qual é a diferença que você tem feito nessa terra? Será que se tu parte amanhã, as pessoas vão sentir falta de você? Será que se tu vai embora amanhã, as pessoas vão lembrar de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Ou vai falar: esse foi pela misericórdia? Estava subindo com cheiro de enxofre. Será que vamos poder dizer: combati o bom combate? Será que nós vamos poder falar que guardamos a fé? Acabou a carreira e guardamos a fé. Será mesmo que nós guardamos a fé até o final, até o nosso último momento? Até nos momentos de aflições, até no momento que você vê que as pessoas te abandonaram, os seus amigos já não estão mais contigo. Existiu uma perseguição. O apóstolo Paulo ele viveu no auge da perseguição dos cristãos. No auge. E quando apertou mais e mais, foi exatamente a época que ele foi preso. Não tinha mais ninguém com ele. Existiam inúmeras igrejas que foram abertas,
através da missão do apóstolo. Existiam sim, tinham pessoas firmes com ele, mas alguns que andavam juntos já tinham abandonado. Nem sempre, querido, o sol vai estar brilhando bonito e as nuvens ao lado, como nós fazemos os nossos desenhos, e as coisas vão estar tudo belo. O apóstolo Paulo já estava preso por um tempo, e há um momento ali que ele fala: Timóteo, traz a minha capa e os pergaminhos. Existem alguns momentos que a chapa vai esquentar ou esfriar. Aonde é que vai estar o seu coração? Aonde é que vai estar a sua fé? Quando ele disse, Timóteo, traz a capa, aí no final ele vai falar, porque está chegando o inverno. Ele vai saudando todos e dando instruções para Timóteo. E no final ele explica, ele para, está chegando o inverno. Ele estava à beira da morte. Estava chegando o inverno mesmo. Mas ele sabia que ele iria morrer. Vem depressa, Timóteo. Nós não sabemos nem se essa capa chegou até lá. Nós não sabemos nem se os pergaminhos chegaram até lá. Nesses momentos, capa, ela significa revestimento, significa autoridade e poder. Precisamos, antes que chegue o inverno, que a gente venha se cobrir, que a gente venha estar revestido de poder. O Júnior, ele abriu aqui falando sobre uma passagem que eu iria citar, não precisa, porque quem estava aqui no início ouviu. O apóstolo Paulo, quando ele fala que combateu o bom combate, ele entende de qual luta ele estava. Aonde ele estava guerreando. Em algum momento da história ele olha lá para o soldado e vê as vestes do soldado romano, e ele começa a trazer aquela passagem lá em Efésios capítulo 6, que vai falando para a gente poder calçar a sandália, vestir a couraça, o capacete. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele estava numa guerra. Ele entendia que estava numa guerra. E ele sabia qual era o lugar dele nessa guerra. Qual é o seu lugar nessa guerra? O que você tem feito dentro do Evangelho? Quais são as mudanças que você tem causado? Quantas pessoas têm impactado pelo poder de Deus que está sobre a sua vida? Qual é a diferença que você está fazendo dentro do reino? Ou você está misturado com o mundo secular? Como o apóstolo Paulo diz aqui, que Demas, ele amou o presente século. Está falando que ele saiu, meu irmão. Está falando que ele foi embora. Que andou com ele, mas que desistiu. Qual é o legado que você está deixando nesses dias? Como que você é conhecido aonde você trabalha? Como você é conhecido na tua empresa? Como você é conhecido no colégio? Será que as meninas e os meninos te verem como um jovem de Deus? Ou tu é conhecido como garanhão, pegador?
no teu colégio as pessoas te verem como mulher de Deus, uma menina de Deus, uma menina de oração. Ou você é conhecida como piriguete, como aquela que fica com todos. Qual é o legado que você está deixando na tua geração? O que Deus está mudando na sua história? Como que você é conhecido na sua empresa? Como aquele que leva contenda, que leva confusão? Como fofoqueiro? Como você é conhecido na tua empresa? Ou como homem de Deus que sabe que quando as pessoas precisarem de uma palavra, ele sabe quem procurar. Ele sabe com quem falar. Qual é o legado que você está deixando nessa geração? O que você está vivendo? Que você pode falar assim: Deus mudou a minha vida. Deus transformou o meu viver. Se tivermos numa roda mundana, será que conseguimos te conhecer ali? Ou você está tão inserido nesse século que você já não dá mais para ver diferença contigo? O que sai da sua boca? São palavras de bênção? Ou você continua xingando, falando palavrão, continua amaldiçoando os outros? O que sai da sua boca? Qual é o legado que você tem deixado para essa sociedade? Você está misturado com aqueles a qual estão contra a corrupção, mas estão a favor de quebrar princípios. O que você tem gritado no meio da tua sociedade? O que você tem falado no meio da tua sociedade? O que tem saído da sua boca? Você pode ser igual a todo mundo. É uma escolha sua. Mas Deus, Ele tem te chamado para combater um bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. O que adianta tantas lutas, mas você não guardar a fé? Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo dela. Ainda que você tenha sido um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas se você terminar a sua carreira sem guardar a fé, eu nunca vos conheci. Qual é o legado que você tem deixado para a sua geração? Se nós não perdermos o juízo de vez, não deixaremos legado nenhum. No passado, dentro da história, os homens, os grandes homens, não são os grandes homens de Deus, os grandes homens de guerra, eles queriam entrar nas guerras, principalmente se a guerra fosse uma grande guerra. E se ele morresse nessa guerra, ele morreria com glória e com honra, acreditando que o seu nome seria eternizado ao longo dos séculos. E isso é bem verdade. Conhecemos grandes homens que fizeram história, mulheres também, e que fizeram história, ainda que seja na vida secular. Mas quem não conhece Alexandre o Grande?
Quem nunca ouviu falar nesse cara? Quem nunca ouviu falar em Aquiles? Quem nunca ouviu falar nos imperadores romanos? César, por exemplo. A partir de César, do verdadeiro César, o cara fez tanto nome na história, que a partir dele, todos os outros imperadores passaram a ser chamados César. O nome dele não era César, era Augusto, era Pedro, sei lá, qualquer outro nome. Não era César. Mas César acabou virando título. Quem não conhece a rainha Elizabeth? Por grandes feitos na história, deixa eu te contar um segredo. O nome da rainha da Inglaterra não é Elizabeth, eu não sei qual o nome, mas Elizabeth é o título. Porque existiu no momento, um dia, uma rainha chamada Elizabeth, que mudou a história da Inglaterra, marcou a história da Inglaterra. Todas as rainhas posteriores a ela teve o título de Elizabeth. Qual é o legado que você vai deixar para a sua geração? Quero eu que passe o tempo, e ainda que não esteja aqui, pessoas falam assim, olha, qual o nome do seu filho? É Wagner. Por que Wagner? Porque existiu um pastor lá no Ministério Agnus Dei que mudou a nossa geração. O que você tem feito para mudar? Ao longo do tempo nós temos tentado lutar. Eu vou contar alguns segredos aqui para vocês, eu falei que ia falar isso. Algumas dicas. Ao longo do tempo nós tentamos lutar contra verdadeiramente a carne e o sangue. E não no mundo espiritual. Em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 3, vai dizer que as nossas bênçãos estão no mundo celestial, no mundo espiritual. Se você não entrar lá, você não conquista as suas bênçãos. Aí no 6 ele vai falar tudo, que a nossa guerra, a nossa batalha não é carnal. Estamos tentando lutar no físico para conquistar no físico. E a nossa luta ela é espiritual. Não adianta simplesmente, querido, não vai funcionar. Se você acredita mesmo que você levantou as suas mãos, aceitou Jesus Cristo e todas as coisas mudaram ao seu redor, mudaram. Não tenho dúvida, mas no mundo espiritual. Então eu preciso tomar posse disso tudo. Por isso alguns pregadores vão falar, precisa tomar posse da bênção. Então eu preciso tomar posse do que estava no espiritual e trazer para o físico, trazer a existência das coisas que não existem. Temos lutado e batalhado guerras no mundo físico, não temos entrado no que é espiritual. Por que a sua vida não rompe diante de Deus? Por que não muda o quadro? Por que não muda as circunstâncias? Porque a sua luta é física. O seu problema é físico. Quando você entender que o problema é espiritual, você muda tudo, você muda a rota. Você vai começar a fazer o que Deus manda, e o que Deus manda é confuso para a tua mente. É confuso para o teu entendimento. Você pensa até, não, isso não é de Deus, porque é estranho. É confuso. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, somente homens espirituais vão discernir o que é espiritual. Olha que loucura. Enquanto você andar na carne, você não consegue entender o que é espiritual. Enquanto você ser carnal, você vai continuar na sua luta física. Você precisa entrar no espiritual. Você precisa mudar a sua rota. Você precisa conquistar o espiritual para que as coisas venham manifestar no físico. Porque algumas áreas da sua vida elas não vão para frente? Porque você continua lutando no físico. E a luta é espiritual.
Eu lembro dos dias que eu lutava para que a minha esposa ela pudesse pensar como eu estava pensando naquela época. Ela me dá toda a liberdade para falar isso. Não se preocupe não. E quando elas vinham com as noias dela, com os pensamentos loucos dela, eu ia para a sala e ficava expulsando o demônio de lá. Não ficava perto dela, não sou trouxa, mas eu ficava expulsando o demônio da sala, enquanto ela estava no quarto. Porque eu sabia que a minha luta, ela deveria se manifestar no quarto, mas eu não via não. A minha luta não era contra ela, meu irmão. A minha luta era espiritual. Eu sabia, porque um dia eu tive uma visão de Deus. Eu vi a minha esposa com uma não sei como é que é o nome, mas com aqueles blazerzinho tipo social e com uma saia social. Eu falei, eu nunca vou ver minha esposa usando isso. Na minha visão, como é que é minha esposa usando isso? E Deus falava comigo, um dia sua esposa vai ser pastora. E você vai ser pastora. Numa visão eu vi isso. E como eu vou acreditar numa visão como essa, tendo um histórico físico, me dizendo tudo ao contrário? Mas eu entendia que a minha luta não era no físico, era no espiritual. Enquanto eu tentei lutar no físico, eu perdi as batalhas. Quando eu entrei no mundo espiritual, eu comecei a ganhar as batalhas. Eu vi minha esposa se converter completamente, mudar a rota de vida dela completamente. Para mim hoje ela é uma das excelentes consolidadoras a qual eu conheço. E se tornou uma excelente pastora. É porque você não conheceu a minha esposa antes. Você não conheceu, eu conheci. A nossa luta não é carnal. A nossa luta ela é espiritual. O apóstolo Paulo, a luta que ele tinha naquela época, o cara lutou contra falsas igrejas, falsos profetas, lutou contra um judaísmo radical, lutou contra várias religiosidades dentro do judaísmo e depois sobre várias religiosidades dentro da igreja, lutou contra reis, lutou contra sacerdotes que se diziam ser sacerdotes de Deus. Mas ele não lutava no físico. A luta dele, ele sabia que era espiritual, que ele teria que conquistar o espiritual, que se assim ele fizesse, ele teria vitória. A prova das grandes vitórias do apóstolo Paulo é que até hoje nós lemos as suas cartas e ficamos impactados com a sua vida de missão. O nome do apóstolo perdurou em meio aos séculos. Aqueles homens entraram em guerras físicas. Alexandre, Átila, entre outros, entraram em guerras físicas. O apóstolo Paulo entrou em guerras espirituais e tem o nome dele eternizado no meio do povo de Deus. Entre outros, qual é o legado para a sua geração? Porque as coisas não dão certas. Esses dias eu conversando no discipulado com os líderes de célula do núcleo, e nós fomos apresentando um ao outro ali o que nós tínhamos como célula. Querido, temos células aqui que funcionam há 3 anos, 4 anos, 5 anos. E se você perguntar como é a multiplicação dessa célula, você não tem um discípulo. Você não tem um discípulo. E o que você acha que tem, você não tem. Por que isso? Para pensar. A culpa é da estratégia. A culpa é da visão. Só existem 2 motivos para nós não multiplicarmos. Como a nossa liderança nos ensina, e é verdade.
medo ou pecado? Se o problema é medo, eu lhe dou a dica hoje. Deus lhe deu um espírito de ousadia e não de covardia. Se você entra no mundo espiritual, meu irmão, e conquista no mundo espiritual, as suas células multiplicam de uma forma sobrenatural. Mas você precisa entender isso. Deus criou uma grande oportunidade para a gente agora no Filho do Olhos. E se você não tem acordado às 5 horas para orar, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, meu irmão. Se você está fazendo jejum e não está orando, ninguém vai te vigiar. Mas se você está fazendo jejum e não está orando, tu está perdendo tempo. Tu está perdendo tempo. Se você faz parte dos filhos do olho da palavra e não está orando, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque a sua luta é espiritual. Jejum sem oração é dieta. Agora, vem os profetas e falam: tu vai ser um pastor, tu vai ser um missionário, tu vai ser um apóstolo. Para e olha na realidade. Se eu estou ouvindo a profecia, eu falo: esse cara está com o diabo mesmo. Esse cara não anda com Deus, não tem intimidade com Deus, não anda em santidade, não ora, não busca. Se você não mudar a sua rota, as promessas de Deus, elas não se cumprem. Quantas pessoas estamos vendo, escute isso, aprenda isso e leva para onde você estiver, meu irmão. Leva isso para onde você estiver, sem medo de errar. Estamos debaixo de uma cobertura, temos uma liderança. Um dia, você quer se tornar missionário, ser pastor do Ministério Agnus Dei, e missões, abrir igreja onde não tem igreja. Deixa eu te contar um segredo. Se você não concorda com a sua liderança, procura outro ministério. Tu está no lugar errado. Você está no lugar errado. As pessoas confundem o que é verdadeiramente congregar, estar junto, estar em comunhão. Não tem respaldo. Não existe respaldo no mundo espiritual. Eu falei para os meus discípulos na segunda-feira. Não existe respaldo no mundo espiritual. Se a minha liderança ela fala Y, eu falo Y. Se ela fala X, eu falo X. O problema é que você não sabe discernir o que é carnal e o que é espiritual. Você quer discernir como você pensa. E não consegue entender o que é uma direção de Deus. Se fosse eu ou você para ser líder do Ministério Agnus Dei, Deus tinha te levantado há 7 ou 8 anos atrás para assumir esse negócio. Se fosse você para ser o líder do núcleo, para ser o pastor do núcleo, Deus tinha te levantado há 5, 4, 3 anos atrás para assumir esse negócio. Sabe aonde Deus prospera dentro das nossas atitudes? Quando a gente obedece. Eu não estou falando aqui de puxa-saquismo, eu não estou falando aqui de algo que não tem como a gente fazer. Um dia,
Nós estávamos aqui no discipulado e o apóstolo falou: mudou. O encontro vai ser semanalmente. Nós vamos dividir a equipe em tanto, em tanto, em tanto, em tanto, e nós vamos fazer o encontro semanalmente. Falei, deu ruim. Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Deu ruim, cara. Porque na minha cabeça, para poder funcionar o encontro, tinha que ter pelo menos 30 pessoas. E para você poder fazer um encontro junto com a igreja, levando 70 pessoas, com a igreja toda, às vezes fecha na sexta-feira. Mas na mesma hora, Deus colocou no meu coração alguma coisa que Ele está pedindo, está fora da minha palavra. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Alguma coisa que Ele está colocando, está fora da minha palavra. Não, Senhor, não está. Não está. Então é possível. Então é possível. Aquela semana, faltavam 2 semanas, nós fizemos um evento lá nas casinhas de Mesquita, em Edson Passos. Tentamos mover tudo, tinha 6 pessoas, estava na casa do pastor Cabral e falou: pastor, quantas pessoas que tem para levar lá em Mesquita lá? Como é que está lá? Eu falei, pastor, da minha parte tem 6 pessoas. Tem que dar o pronto para ver se o encontro vai sair. Se ele vai sair mesmo. Nós fomos lá para as casinhas. Voltava 2 semanas, fizemos um evento, cortar cabelo, pichar as placas lá, e fazer um monte de parada na quadra, o dia todo. Hip hop, e o pessoal vem cortar cabelo e evangeliza de porta em porta. À noite, culto. À noite, culto. E nisso estava acontecendo um encontro de uma outra equipe. Era um sábado, à noite, culto. Uma alma para Jesus. Meu Deus do céu, Jesus. Uma alma, eu já tinha me estressado com a equipe anteriormente, por causa da montagem do evento. Aí deu as mãos no final, deu tudo certo. Uma alma para Jesus, eu pedi perdão a todo mundo, que eu tinha me estressado. Falei, Deus é conosco, Deus vai enviar, Deus vai mandar. E vamos para casa. O encontro ele foi feito com 43 pessoas. Foram 43 pessoas. Era a média que ia no encontro semanal. Deu 43 pessoas. Nós conseguimos levar 27 pessoas. No período de uma semana. Algumas delas são fruto desse encontro e estão aqui hoje. Passaram nesse encontro. Foram 27 pessoas que a gente conseguiu levar no período de uma semana. É possível. Só não faz se você tiver medo, se você for um covarde, se você for um frouxo. Compra a briga, meu irmão. Eu duvido que Deus não vai ser contigo. Eu duvido que Deus não vai ser contigo. Deus está olhando dos altos dos céus, esperando a tua resposta, esperando o teu posicionamento. Se você vai recuar ou se você vai bater no peito, eu estou junto, vamos embora. Não tem pecado, meu irmão. Por que você fica dizendo não dá, é complicado? Tem pecado no meio? Se tiver pecado, eu sou o primeiro a dizer não, pastor. Ó, tem pecado aí, meu irmão, não vai rolar isso aí não. Não tem pecado, meu irmão. Por que você fica lutando contra? Arregaça as mangas e parte para dentro. Se nós levamos, aí esses dias eu estava parando para pensar, se nós conseguimos levar 27 pessoas naquele encontro, por que no encontro passado só foi uma? Ou tem pecado ou tem medo. Ou tem pecado ou tem medo. O medo é mole resolver. Manda embora todo medo. E deixe que o espírito de ousadia tome conta de você. Perca o juízo por amor a Deus. Perca o juízo. Se torne louco por Jesus. Se torne louco. Faça coisas loucas diante dele. Faça coisas loucas. Agora, se há pecado,
Se há pecado, precisa de arrependimento. Se há pecado, precisa de conversão. Se há pecado, não há multiplicação. Eu falei para o meu discípulo, 3 anos de célula. 3 anos de célula, meu irmão. E não tem um discípulo consolidado. Se analise. Tem alguma coisa errada. 1 ano de célula, 1 ano e meio de célula. Se tivéssemos perdido o juízo, pelo menos todo mês ganharíamos uma alma para Jesus. Pelo menos, e consolidaríamos ela. Isso se tu perder o juízo. Porque passado esse ano, 1 ano, você com o juízo turbado diante do diabo, porque Deus ele está doidão contigo. O diabo está pirado. Durante 1 ano, você é doidão, meu irmão. Por Yeshua, você tem no mínimo 12 discípulos andando com você. Se tu ganhar uma alma, consolida ela por mês, uma alma por mês, uma alma por mês, pelo amor de Deus, uma alma por mês. O que é uma alma por mês? Para, reflita, olha a sua vida, as suas preocupações e prioridades são outras. Não me fala que é o reino. Uma alma. Existem pessoas que falam assim para mim, poxa pastor, mas eu convido e não vai. Eu estou convidando, mas eles não vão. 2, 3 pessoas na semana, quando você convidar 50 e falar para mim que não vai, a gente faz uma oração de descarrego por você, porque o negócio tá bravo mesmo. Aí eu convido e não vou até eles. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir na casa deles. Eu preciso perturbar eles. Eu preciso entrar na casa deles. Eu preciso trazer eles pelo colarinho. Que isso, pastor? Não tem que forçar ninguém. Eu não sei qual é o nome da parábola, mas é relacionado a uma festa, ou é a parábola das bodas, alguma coisa desse tipo. Eu nunca lembro o nome dela. Mas eu lembro como é que era a parábola. Jesus contando a parábola, ele diz que o dono da festa, ele pediu para o servo dele convidar as pessoas para poderem entrar na festa. Vai lá e chama os ricos. Vai lá e chama quem tem dinheiro. Vem para a festa. Ele foi e voltou. Ó, ninguém tem não. Um falou que vai casar, o outro falou que tem trabalho. Alguns falaram que tem um problema, ninguém quer vir não. Então vai lá e chama os pobres. Então ele chamou os pobres, voltou e já começou a encher o lugar. Mas ele olhou e falou assim, ainda tem lugar vazio. Então vai lá e force-os a entrar. Esse é o reino de Deus. Aí você fala assim, não, isso não é assim não, meu irmão. Amém? Então deixa ele ir para o inferno. Deixa ele para o inferno. Por causa da sua milindrice, não sei nem se isso é um verbo, mas por causa de você ser tão milindre, não pode, não vai, você não prega, você não fala, você não investe. Você não investe no reino. Você suga o reino. Você suga a obra. Você suga as mãos de Deus, mas não investe no reino. Investe o seu tempo, coloque o seu coração na obra, coloque o seu coração no reino. Não durma em paz enquanto você não ganhar alma. Entre no mundo espiritual, conquiste lá e você vai ver como Deus vai mudar a história da sua vida. Falei para eles, filho, acabou as células. Como diz o Anderson Rezende, pasme, acabou as células. Acabou com o quê? Acabou com o quê, pastor? Não está funcionando, acabou com o quê? Acabou com o quê? Quantas pessoas vêm na tua célula? Nenhuma, 1, 2, 3. Claro que tem célula que multiplica. Não tem dúvida, eu
tinha lá células que não tenho, células que multiplicam. Mas a maioria delas não. Tem alguma coisa errada. Nós temos que parar, líderes, pastores, temos que parar de levantar líder de célula que não quer nada. Não quer nada, estamos dando tiro no pé, meu irmão. Estamos dando tiro no pé. Precisamos que seja levantado homens de Deus, mulheres de Deus que querem deixar um legado, que querem mudar a história do nosso país, a história da nossa região, a história da sua sociedade. Esses são os homens de Deus que precisam ser levantados sobre a terra hoje. Acabou as células. O que tu fez, pastor? Eles ficaram com essa cara olhando, igual você está olhando para mim agora. Falei para eles o seguinte: olha, se tem pecado, se autoanalise, porque esse negócio não vai romper. Não vai romper. Quer ver eu dar uma dica aqui para vocês? Eu não concordo com dízimo, primícia e oferta. Não rompe, meu irmão. Tchau, um abraço. Não rompe. Não rompe porque você está indo contra a tua liderança. Tu chega numa assembleia com a camisa até aqui, ó, com a calça até o dedo, com a saia até o dedo. Aí você fala: não, eu vou andar de camiseta. Rebelde que tu é. Rebelde que você é. Se você não está de acordo com a liderança, não rompe. Não rompe, está se enganando. Está se enganando, pô. Ah, mas aqui eu não posso cortar o cabelo do sovaco. Eu tenho que ficar cabeluda. Sai daí, meu irmão. Ou então fica cabeluda. Tá rindo, mas é sério. E se ficar falando mal da liderança e dos membros da igreja, eu corto mesmo, eu raspo tudo. Porque Deus não quer isso. É maledicente. Ainda é maledicente. Ou você rompe, ou você rompe. Você precisa chutar o balde, meu irmão. Rasgar tudo diante de Deus. E olha, toda terça-feira, você vai fazer visita nas casas. Só vai continuar funcionando acho que 4 células, se eu não me engano, porque eram células que estavam multiplicando, e uma que é estratégica, porque as pessoas vão. E todos os outros líderes, você vai para dentro dos lares. Vocês vão para dentro das casas. Vocês vão partir para dentro das casas. Você vai fazer reunião 1 mês, 2 meses. Faz campanha de 7 dias, campanha de 15 dias. Faz o que tu quiser, mas vai para dentro das casas. Querido, faz uma matemática comigo. Se passou 3 anos você fazendo célula, não deu certo, você não tem um discípulo. Se passar um ano inteiro e você ganhar uma alma para Jesus e consolidar ela, no ano seguinte você tem 12. Se você fizer esses 12 discípulos, multiplicar igual a você, no segundo ano você tem 144. Eu estou falando de homem, você sabe que isso não é a realidade. Porque quando você faz célula e o céu desce naquele lugar, é 3, 4, 5 almas para Jesus. Quantas células que tem aqui que já botou 30 cabeças lá dentro? 40, 50. Cadê elas? Faz uma autoanálise. Vê onde está teu erro. Eu achei o meu. Vê onde está o teu erro. Para de se enganar. Não adianta você combater o combate, mas não guardar a fé. Vai ficar fazendo lutas em vão, que não tem retorno. Porque o mundo espiritual não está a teu favor. Deus te conhece.
O teu discipulador te conhece talvez 40%, 50%, mas Deus te conhece 110%, meu irmão. Deus, Ele lhe conhece. Deus não dá, Deus não multiplica, Deus não faz acontecer. Aí tu olha, mas o camarada é tão fiel. O camarada é dizimista, primiciador, ofertante, vai no escudo, está no evento, está em tudo. Mas de repente em casa ele não tem um bom relacionamento com a mulher dele, ele não sabe. Em casa ele não tem um bom relacionamento com o espírito dele, você não sabe. No serviço é maledicente e você não sabe. Ou tem medo. Ou tem medo. Precisamos perder o juízo. Precisamos perder o juízo. Se nós não perdermos o juízo, as coisas não andam, não multiplicam, não funcionam. Cria-se estratégia. Durante um bom tempo, querido, a gente tem que levar pelo menos 10 por encontro. 10 a gente levava 12, 13, 8, 9, 10, mas sempre um número significativo. Pegávamos os nomes, tinha quanto tempo passando o encontro? 40 nomes. Bota aí quem vai passar no encontro e nós vamos orar por ele. Dos 40 ia 12, 15, 10, mas iam. Saudade. Aí no ano passado nós levamos um e reprise. Levamos ninguém. Cara. Eu me coloquei diante deles e falei, cara, eu estou 5 anos. São 5 anos no Ministério Agridei vivendo a visão celular. Aí eu perguntei assim, quando é que Deus vai dobrar o número do núcleo? Daqui a 5 anos de novo? Porque se nós formos nesse ritmo, para você poder multiplicar é mais 5 anos. Ainda teve gente que fez assim, uhul! Tadinho demais, né? Quem estava lá na segunda-feira sabe que eu não estou mentindo. Falei, não, querido. Isso tem que ser em 3 meses, 5 meses. Isso não pode ser em 5 anos. Descobrimos o segredo, pô. O diabo saiu, bateu em retirada, pô. O diabo estava nos cegando durante algum tempo, tentando setar, tentando parar, pô. Tu pensa que o diabo ele não luta. Enquanto tu dorme, Deus está te guardando, amém? Mas o diabo também não para de investir sobre a sua vida. Ele não para, meu irmão, ele não para. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha rota em relação à batalha, à guerra. Não é carnal, o problema não é minha célula, o problema não é minha casa, o problema não são os parentes, o problema é que eu estou lutando contra as pessoas erradas. Eu tenho que entrar no mundo espiritual e fazer oração de conquista para conquistar os meus discípulos, a minha célula e o ID no mundo espiritual. Pare para pensar e reflita. Qual foi o dia que você orou pelas pessoas que você convidou? Qual foi os dias que você orou pelas pessoas que você ainda ia convidar? Qual foi o dia que você rasgou o céu e falando assim, Deus, dá escape, livramento, quebra toda a barreira sobre a vida de fulano, que eu convidei hoje para vir para a célula. A oportunidade agora. Essa é a oportunidade. Os filhos do óleo é o momento que você tem para romper e você rasgar pelas suas células, rasgar pelas visitas que você vai fazer. Cada família que você vai entrar e vai levar uma oração. Os filhos do óleo é para isso agora. Interessante que os filhos do óleo somos nós. Botamos o nome de ninguém aqui não, foi os nossos. Porque a nossa vida precisa andar no altar primeiro. Precisamos estar em intimidade.
Precisamos andar primeiro em santidade, para que possa assim o mundo espiritual vir a nosso favor. E assim a gente ter respaldo naquilo que nós falarmos, naquilo que nós pregarmos, naquilo que nós lançarmos como decreto. Estou extremamente convicto que precisamos acreditar naquilo que a gente ora, naquilo que a gente canta, naquilo que a gente prega. Pare e reflita. Pare e reflita. Você não acredita nem no que você fala. As orações são superficiais. Não existe, não pode, querido. Não existe mais orações superficiais na minha vida. Ou eu oro, ou eu oro. Não existe. Se eu estiver na tua casa e for orar, eu vou orar de verdade. Eu vou orar de verdade. Acreditando naquilo que eu estou orando. Estou convicto disso. Creio que nós deixaremos um legado para essa geração. Creio sim que nós vamos fazer o nome de Deus ser conhecido através das nossas vidas. O mundo ouvirá o teu nome e lembrará exatamente que Deus está sobre você. Como falavam para Eliseu, ali vai o nome de Deus. Assim vão falar sobre a sua vida. Espere e verá. Depois de 90 dias, você vai passar, as pessoas vão ser impactadas e vão falar, ali vai o nome de Deus, ali vai a mulher de Deus. Ali vai uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não haverá esforço. Esforço que eu estou te falando é briga na força. Não haverá esse esforço. O esforço que você vai fazer é espiritual. É espiritual, querido. Nós vamos conquistar o espiritual para que possa ser manifestado no físico. Lá em Atos, Pedro falando, Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez. E o camarada pregou a primeira palavra depois do revestimento de poder, depois que a capa caiu sobre a vida dele, depois que o Espírito Santo veio e encheu eles de poder. Foram 3.000 almas para Jesus. Depois desses 90 dias, querido, pode se preparar. A colheita será grande demais. Não comportará na sua casa, não vai comportar na igreja, não vai comportar na região do seu núcleo. Não vai. Não vai comportar. Aí sim a sua casa será pequena. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé, por favor. Gostaria que você não fosse no banheiro agora, permanecesse conectado naquilo a qual Deus quer ainda ministrar sobre ti. Não perca o que vai ser falado aqui, não perca o que vai ser liberado sobre você. Não perca. Existem algumas pessoas. Eu lembro que quando eu fui para aceitar Jesus Cristo, eu lembro que eu fui convicto do que eu queria. Eu já estava indo na igreja um tempo e eu fui convicto. E eu falava assim, tomara que o pastor faça o convite hoje. Tomara que o pastor faça o convite. Aí no dia que eu ia aceitar Jesus,
repente o Espírito Santo entrou no meu quarto, ministrou sobre a minha vida e falou: por que você vai ficar vendo novela se você falou que é mudança de vida? Eu me arrumei rapidamente e fui para a igreja. Era raro a gente ouvir um convite para aceitar Jesus, mas naquele dia era meu dia, meu irmão. Aquele dia era meu dia. E o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente agora que eu vou orar com você. Eu estava convicto do que eu queria. A minha esposa estava de um lado, eu estava do outro lado da igreja, a gente não sentou junto, porque eu cheguei depois. Eu levantei e fui lá na frente com a minha mão trêmula. Depois daquele dia, Deus deu nunca mais o mesmo. Nunca mais. Deus mudou tudo. Deus me deu tanta coisa que eu hoje não consigo retribuir. Não consigo retribuir. Se você, querido, chegou aqui na igreja dessa maneira, convicto do que você quer, se o Espírito Santo já ministrou sobre você, desde antes de você entrar na igreja, e você quer fazer hoje uma aliança com o Senhor, nós vamos fazer duas orações. A primeira é essa. A primeira é exatamente essa. Se você quer receber a Cristo como o único e suficiente Salvador sobre a sua vida hoje, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Se você verdadeiramente quer guardar a fé até os últimos dias da sua vida, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente e nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Deixa Deus entrar no teu ser. Deixa Deus mudar a sua vontade. Deixa Deus mudar as suas atitudes. Que hoje Deus venha levantar novos apóstolos Paulos. E um dia, caminhando no meio do caminho, ele teve uma visão de Jesus. E Jesus falou para ele: você vai padecer pelo meu evangelho. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo. Que hoje Deus comece a levantar apóstolos Paulos, que possa ir pregar sobre as nações. Venha aqui na frente, querido, você que quer a Cristo, que você quer mudar a sua vida, venha aqui na frente que nós vamos orar pela sua vida. Não resista. Não resista mais. O chamado do Espírito Santo sobre o teu coração. Não resista, querido. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos de Deus. O Espírito Santo sente saudade de você. Saudade de você. Volta para os caminhos de Deus. Volta para os caminhos do Senhor. Receba, Senhor, os teus filhos, Pai, diante de Ti agora. Coloca, Deus, a sua aliança sobre o dedo deles.
aqui está sendo recebida diante de Ti. Cada homem, cada mulher, ó Pai, que decidiu ter uma mudança de vida, que decidiu pela melhor parte, que é o Teu Evangelho, que é o Teu Reino. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa aliança, ela não seja desfeita nunca mais, que não seja preciso, ó Pai, escrever o nome dele várias vezes nesse livro, chamado Livro da Vida. Ó Deus, mas que verdadeiramente a atitude que ele tomou hoje diante de Ti seja para toda a eternidade, e que um dia ele possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, eu queria fazer uma oração por você agora. Você que tem entendido o chamado de Deus na sua vida, você que tem entendido sobre célula, sobre multiplicação, sobre ganhar alma, sobre o ID, mas que porventura até hoje não houve essa multiplicação. Você entende isso? Você consegue compreender isso? E talvez hoje você pode estar falando assim: verdadeiramente, eu até estou lutando, só que eu não tenho guardado a fé. Querido, se você achava que você tinha medo para abrir célula, medo de ir, você não precisa vir aqui na frente não. Você vai levantar o teu braço aí mesmo, aonde você está. Nós vamos estar orando por você agora, em nome de Jesus. Isso com um ato de fé. Levanta o seu braço aonde você está, e eu vou estar orando por você. Nós vamos orar por você. Pastor, eu achei que eu tinha medo e não rompia. Achei que tinha medo e não rompia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti e te peço, Senhor, sobre a vida deles agora, que não haja mais o espírito do medo, o espírito da covardia não está sobre eles. Toda a regência que tem tentado controlar a mente dos teus filhos, em nome de Jesus, nós ordenamos agora: espírito do medo, sai, abandona agora, sai daí, em nome de Jesus. Senhor, vem agora, Pai, te pedimos em nome de Jesus, vem com teu espírito de ousadia e intrepidez sobre a vida dos teus filhos, e eles se tornem multiplicadores dentro do teu reino. Que não haja barreira, que não haja empecilho, importa-se com sol ou com chuva, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam completamente cheios de Ti, e não pare, não canse de fazer célula, célula, célula. Só um pouquinho agora, a última. Se você precisa de alguma forma: pastor, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, porque até hoje a minha célula não tem rompido, eu não tenho nem aberto célula, porque eu sei que eu tenho andado em algumas áreas complicadas. Eu não quero saber quais são essas áreas. Você só precisa de ter uma atitude de fé agora, e de arrependimento, e de conversão. Você vai vir aqui na frente, vai se ajoelhar no altar, e você vai orar a Deus. Você vai orar a Deus. Você vai falar com Ele: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra Ti, eu pequei contra os céus. Eu me arrependo agora. Eu me arrependo, Senhor. Você precisa fazer uma oração de arrependimento, uma oração de conversão. Você precisa se converter agora. Você sabe quais são as falhas, você sabe quais são os erros, e que até o dia de hoje você não conseguiu fazer com que o reino de Deus fosse completo sobre a sua vida. Ainda há alguns furos, ainda há algumas coisas te atrapalhando. Eu gostaria que toda a igreja
mãos para cá, para os futuros apóstolos Paulo da nossa geração. Cada um que estão aqui se tornarão excelentes discipuladores, pastores, missionários, ganhadores de alma. As suas células multiplicarão de uma forma tão sobrenatural que você não vai entender o porquê Deus está fazendo isso contigo. Se houve alguma pessoa aqui que foi corajosa do dia de hoje, mais do que tudo foram vocês, que reconhecem os seus erros e as suas falhas. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não existe mais o dedo acusador do diabo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós anulamos com todos os decretos malignos, com todo o império das trevas e tudo aquilo que o diabo disse ao contrário, a palavra de Deus, em nome de Jesus, está repreendido, está anulado, não pertence mais à sua vida. Nós lançamos fora. Diabo, tu perdeu de novo, tu não ganha nessa igreja. Sai daqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu decreto sobre teus filhos, ó Pai, palavras de bênção, palavras de vitória, que a partir de hoje, Deus, não se apartem nele o teu ídolo, o teu agir, a tua vontade, o teu querer, Deus, que modifique tudo e que eles consigam ver que o Senhor é sobre